No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. O Prolabore é a remuneração paga aos sócios ou titulares de uma empresa mensalmente. Mas você, empresário, sabe como é feito o cálculo? A contabilista Fabiana Scandiuzzi irá dar todas as informações necessárias para este tema. É muito comum você entrar em locais que sirvam café em cápsulas, correto? E por que não servir sucos naturais da mesma forma? No quadro Pequena Notável, você irá conhecer um empresário que investiu nesta tecnologia, ganhando espaço no mercado. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto, aconteceu a 11ª edição da Reabilitação Feira, evento voltado para o mercado das pessoas com deficiência. Nossa equipe foi até o AMB em São Paulo e trouxe muitas novidades a você. No dia 1º de agosto, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras comemorou 39 anos de existência. O programa SIMP foi a comemoração prestigiar esta data. E ainda, confira a entrevista com o diretor-presidente da Desenvolve São Paulo, Milton Luiz de Melo Santos. É muito comum servirem café em cápsulas nos escritórios, faculdades, correto? E por que não servir sucos naturais da mesma forma? Pensando nisso, essa empresa paulistana desenvolveu um método de servir sucos com a mesma tecnologia. Eu sempre gostei de suco e tenho preguiça de fazer um suco natural. E o processo de fazer o suco de polpa, que é o que tem mais próximo da fruta, é muito arcaico. Aí eu ficava imaginando, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso. E aí começou a ideia. Passei já por 3 gerações de tecnologia e chegou num ponto que a tecnologia, eu comecei na minha cabeça, acertei esse negócio, acho que funciona. Aí eu resolvi abandonar a empresa que eu trabalhava há 12 anos para me dedicar nesse projeto. Para o desenvolvimento deste produto foi necessário fazer alto investimento. E às vezes as coisas parecem simples, mas a hora que a gente chega ali complica bastante. Então para chegar nisso eu fiz 2 parcerias com 2 universidades. Tem equipe de engenheiro eletrônico, mecânico, de software, especialista em injeção de plástico, pessoal de design, tem realmente um corpo multidisciplinar que foi bem complicado. Então, a gente pega uma cápsula, ela vem congelada, justamente por não ter conservantes, nada, a gente tem que manter a fruta congelada. Copo. Tiro aqui o rótulo. Esse é um suco de limão. Tá? Encaixei a cápsula no copo, apertei aqui, ele já cai. Caiu. Eu ponho a máquina para fazer o suco. Esta é uma empresa que visa trazer mais praticidade e hábitos mais saudáveis ao dia a dia de milhares de brasileiros. Cada empresa, ela vale de uma sistemática diferenciada para o cálculo do Prolabore. Não existe uma regulamentação na lei que diga o Prolabore deve ser calculado sobre esse valor e desta forma. Portanto, o que é importante o empresário ter em mente? O Prolabore vai ser a remuneração que vai ser paga ao sócio pelo trabalho, pelas horas que ele dedica à empresa mensalmente, devendo levar em conta que é um valor fixo. Diferente, como foi mencionado anteriormente, dos lucros, onde o sócio, o empresário, ele aguarda que a empresa chegue num ponto de maturação para que aquele resultado vire para ele em lucro. A diferença de lucro e Prolabore é que lucro é o resultado apurado decorrente da atividade da empresa após o pagamento de todas as despesas. Por exemplo, uma despesa, ela tem um faturamento, ela deve, depois desse faturamento apurado, pagar os seus impostos, pagar os salários dos funcionários, o aluguel, o equipamento, a compra de produtos para revenda, no caso de uma empresa comercial, pagar o FGTS, que incide sobre a folha de pagamento dos seus funcionários, o INSS, que incide sobre a folha de pagamento dos seus funcionários.
Caso for, após apurado esse resultado, ele sendo positivo, isso se denomina lucro. Prolabore já não. Prolabore, ele vai se tornar uma despesa fixa da empresa. Como assim? Comparado ao salário. O sócio que trabalha na empresa é o sócio que vai receber um determinado valor para realizar suas atividades, cumprir horário, exercer muitas vezes atividade ou comercial ou operacional dentro da sociedade. É importante frisar que sobre o Prolabore existe uma contribuição previdenciária. Contribuição previdenciária essa que onera tanto o empregador quanto a empresa. Empregador, aqui vamos lembrar que é o sócio. Então, a remuneração do sócio, ele sofrerá uma retenção de 11%. Portanto, se o sócio receber R$1.000, esses R$1.000 vai ter o decréscimo de 11%, cabendo ao sócio receber uma quantia líquida depois de feito esse desconto dos 11%. No tocante à empresa, ela também tem uma carga tributária que incide sobre o pagamento de Prolabore. Com exceção das empresas que são tributadas pelo Simples, as demais empresas elas têm que, sobre a remuneração que efetuarem aos seus sócios a título de Prolabore, recolher 20% para a Previdência Social. Com as informações dadas pela contabilista, você poderá entender melhor como funciona a divisão dos salários entre os sócios da sua empresa. No dia 1º de agosto, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, FIPECAF, comemorou 39 anos de existência. O presidente da Fundação, professor Dr. Irã Siqueira Lima, abriu o evento que contou com a participação de professores, pesquisadores, consultores, funcionários, parceiros, amigos e colaboradores. É uma data que a gente festeja, né? Esse período, né, de 39 anos de lutas, né, de desafios que surgiram ao longo do tempo e as novas conquistas que a FIPECAF conseguiu nesses 39 anos. Um dos aspectos importantes da FIPECAF é contar com parcerias. Essas parcerias acabam por divulgar as atividades da FIPECAF, dentre as quais gostaríamos de enfatizar a parceria do SIMP, né? E outros, né? Nós temos parceria com todas as associações de classe ligadas à área do mercado financeiro, da área de indústria, área de comércio e desse modo conseguimos executar nossas atividades. Entre os dias 31 de julho e 2 de agosto aconteceu a 11ª edição da Reabilitação Feira, no Palácio de Convenções do AMB, em São Paulo. O evento visa a prevenção, atendimento, reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência na sociedade e no mercado de trabalho, contando com a participação de 100 expositores nacionais e internacionais. E o nosso objetivo é sempre trazer novidade para o Brasil, novidades em equipamentos, em tecnologia, produtos de qualidade. E aqui é o lugar em que a gente consegue apresentar todos esses equipamentos para os profissionais da área de reabilitação, para os médicos, fisioterapeutas, para os lojistas. Então essa é uma oportunidade muito boa para a gente. A feira promove a interação dos fornecedores com os profissionais da área para bom entendimento das necessidades especiais, com o avanço da tecnologia e de novas políticas, abordadas em fóruns permanentes durante o evento. Nós trouxemos uma tecnologia para a Feira de Reabilitação 2013, um elevador de suspensão de pacientes da Goodman, okay, no qual ele consegue suspender um paciente até 350 quilos. Ele pode ser fixado no teto ou na parede. Nós trouxemos aqui para a feira alguns tipos de tecnologias novas, por exemplo, a mão biônica, que é uma mão com alto desempenho, tá? A pessoa consegue fazer até 14 tipos de pinças diferentes, a pessoa que sofreu uma amputação e usa uma prótese. Nós temos também aqui um joelho eletrônico, onde ele facilita a marcha do paciente para ele conseguir andar.
Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje fez a sua carreira como economista no Banco Central. Foi presidente de vários bancos, entre eles a nossa Caixa, a Caixa Econômica Federal, inclusive um banco internacional. Ele foi diretor, que é o Banco Interamericano de Arroio e Préstamos, que é o BIAP da Venezuela. O nosso convidado é o atual presidente da Agência Desenvolve São Paulo, Dr. Milton Luiz Melo de Santos. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury. O senhor que tem uma carreira e um histórico extremamente longo em banco e hoje preside um banco, né, ou uma agência, vamos começar conceituando o que é a Agência Desenvolve São Paulo. Olha, a Agência de Desenvolvimento Paulista, Desenvolve SP, é um banco de desenvolvimento. Eu costumo dizer o seguinte, para as pessoas entenderem, é o BNDES paulista. É um banco de desenvolvimento do governo do Estado de São Paulo e tem como missão apoiar o desenvolvimento da economia do Estado de São Paulo através da concessão de financiamentos de longo prazo. Essa é a característica mais importante. Presidente, qual a diferença de um banco comercial que tem toda a esquina para a Agência Desenvolve São Paulo? A diferença basicamente, Cury, é que uma agência de desenvolvimento ela não tem uma rede de agências como tem os bancos comerciais. Além disso, nós não recebemos depósito, nós não abrimos conta corrente, mas somos uma instituição financeira, nós somos um banco de desenvolvimento que concede financiamento, concede empréstimos, porque nós somos, inclusive, regulados pelo Banco Central, somos autorizados a funcionar pelo Banco Central, portanto, nós seguimos todas as regras de governança que são aplicadas pelo Banco Central às instituições financeiras de modo geral. Bem, além da diferença de taxa, que eu imagino que a taxa do banco deva ser mais elevada do que o da agência, existem algumas linhas específicas que têm um incentivo governamental direcionado. Isso é real? É real, claro. Nós temos, primeiro o seguinte, nós operamos com um capital próprio. O capital da Desenvolve São Paulo é da ordem de R$1 bilhão, que foi alocado ainda quando o governador José Serra estava à frente do Estado de São Paulo e depois, quando o governador Geraldo Alckmin assumiu, nós implementamos uma série de programas de governo. Alguns desses programas, como eles têm justamente a conotação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, eles têm a taxa de juros zero, para justamente ajudar a facilitar com que o pequeno empresário, a pequena empresa, tenha condições de ampliar o seu projeto, o seu negócio, com essa taxa de juros zero, e dessa forma ela possa, inclusive, crescer, aí sim gerando emprego, que é o que o governo do Estado de São Paulo pretende, e gerando mais renda para aquela localidade. Essas linhas que existem de financiamento com taxa zero, etc., tem alguma coisa a ver com financiamento sustentável, com financiamento verde e assim por diante? Tem. Nós temos o governo do Estado de São Paulo, ele criou uma política estadual de mudanças climáticas ainda em 2009 para 2010 e nós, em conjunto com essa iniciativa do governo do Estado de São Paulo, nós criamos uma linha de financiamento chamada Linha Economia Verde. Aliás, foi a primeira instituição financeira a criar uma linha de financiamento com essas características, onde a taxa de juros ela é bastante baixa e nós estamos apoiando projetos que tenham a ver com a questão da melhoria do meio ambiente, inclusive com projetos que têm a ver com a redução da emissão dos chamados gases de efeito estufa, para que nós possamos, com isso, colaborar com a redução do chamado aquecimento global da Terra. A agência existe há quanto tempo? A agência ela foi criada em março de 2009. Logo depois que nós vendemos o Banco Nossa Caixa ao Banco do Brasil, o governador José Serra nos pediu que criasse uma instituição financeira, mas um banco de desenvolvimento, né? Então ela foi criada em março de 2009 e agora em março de 2013 nós completamos 4 anos já. Qual o principal desafio da agência na sua visão daqui para frente?
O principal desafio da Agência de Desenvolvimento é efetivamente conseguir se tornar uma instituição financeira conhecida do grande público empresarial paulista. Óbvio que a gente tem feito uma ação muito grande junto às entidades de classe para que elas possam divulgar a Agência de Desenvolvimento Paulista, mas é natural também que as empresas ainda desconheçam a existência desse instrumento que o governo do Estado de São Paulo tem à disposição. Então nós temos feito uma campanha, nós temos procurado divulgar o máximo possível a existência da Desenvolve São Paulo para que as empresas possam então buscar os financiamentos de uma forma mais apropriada para a expansão dos seus negócios. Qual o tamanho da linha que um empresário pode obter na Desenvolve São Paulo? De quanto a quanto? Então, eu acho que é importante também falar para o telespectador aqui que está nos vendo nesse momento, principalmente aquele que é empresário, que a Desenvolve São Paulo ela opera muito com a pequena empresa e a média empresa. Quero dizer com isso, empresas que faturam um mínimo de R$360 mil por ano, até empresas que faturam R$300 milhões por ano. E nesse contexto, respondendo agora a sua pergunta, o valor de financiamento máximo que nós concedemos é da ordem de R$30 milhões. Portanto, tem operações lá de R$50 mil, de R$70 mil e tem operações de R$30 milhões. Agora, quando se fala de R$360 mil para cima, eu devo imaginar que deva ter outras opções para o microempresário que não em parceria com o Desenvolve São Paulo ou mesmo do governo do Estado de São Paulo. Sem dúvida. Nós temos no Estado de São Paulo, nós temos então um outro instrumento muito importante que é conhecido mais como Banco do Povo, né? É um fundo do governo do Estado de São Paulo com recursos do orçamento em que ele atua como se fosse um banco, mas na realidade não é uma instituição financeira como é a Desenvolve São Paulo, mas ele financia quem? O pequeno empresário, o microempreendedor, aquele que vai buscar um financiamento de R$5 mil, de R$7 mil, de R$10 mil, e aí nós temos em São Paulo um número muito grande que passa mais de 1 milhão de pequenos empreendedores. Esses podem ser atendidos pelo Banco do Povo Paulista, que tem convênios com diversos municípios aqui do Estado de São Paulo, as prefeituras que são credenciadas, e que você pode procurar, portanto, o Banco do Povo Paulista para obter o financiamento se você está nessa categoria de microempreendedor. Na prática, a economia sobe, a economia desce, tem funding, não tem funding, tem dinheiro, não tem dinheiro. A agência tem dinheiro hoje em caixa para emprestar para empresários que queiram buscar nessas linhas? Sim. Como eu disse aqui no início, o capital da agência é de R$1 bilhão, capital próprio. Mas nós operamos também como agente repassador de mais duas instituições federais, o BNDES e a FINEP. A FINEP, até recentemente, nós assinamos um convênio onde nós estamos repassando recursos para um programa chamado InovaCred, que é um programa voltado para projetos na área de inovação. No mês de abril deste ano, nós já completamos R$1 bilhão de desembolsos em operações. Não significa que nós acabamos já o recurso, porque uma boa parte desses recursos que foram desembolsados já retornaram, ainda bem, não é? Que bom. E também uma outra parcela que nós desembolsamos foi com recursos do BNDES. Então nós temos ainda bastante recurso para atender a demanda, principalmente das pequenas e médias empresas. Como é que o empresário acessa a agência? Muito simples. Nós temos 3 alternativas que ele pode buscar para acessar a agência. A primeira delas, se ele quiser, é através da sua própria entidade de classe. Hoje nós temos mais de 60 entidades de classe do setor produtivo paulista que tem convênios com a Agência de Desenvolvimento e que ele pode buscar, através da sua entidade de classe, fazer o acesso à Desenvolve São Paulo. A outra forma é, se ele quiser, ele nos visitar na Rua da Consolação, número 371. E a terceira forma, que é a melhor, ele pode fazer tudo isso usando o nosso site, nosso portal, que é o www.desenvolvesp.com.br. Nesse portal você vai encontrar todas as informações relacionadas às linhas de financiamento, às condições e, mais do que isso, você vai fazer um link em negócios online, e aí você vai encaminhar o seu pedido de financiamento
a sua consulta, tudo pela internet, sem precisar sair, inclusive, do seu próprio escritório. O prazo para a resposta da concessão ou não no crédito médio é demorado, é rápido? Como que isso opera? Depende da modalidade, porque como nós temos financiamentos para capital de giro, que é aquele tipo de financiamento em que toda instituição, toda empresa precisa do dia a dia, esse é um prazo mais curto. Mas nós temos financiamento para aquisição de máquinas, equipamentos e financiamento para projetos. Obviamente nós temos um interesse muito grande em financiar projetos, tanto é que hoje 70% dos nossos desembolsos estão em projetos de ampliação, projetos de inovação, projetos de relocalização de empresas. Então, nesse caso, nós temos aí apoiado bastante empresas e elas podem fazer a sua solicitação através da própria internet, como eu já disse. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, falando um pouco para as empresas, enfim, do nosso telespectador, e dizendo o seguinte: a Desenvolve São Paulo é uma instituição que ela tem uma missão muito nobre, que é apoiar o desenvolvimento através de financiamentos para empreendimentos sustentáveis. Então, nós fazemos apoio para projetos na área de inovação, projetos na área de meio ambiente e também apoiamos projetos junto aos municípios, que tem muito a ver com a questão do desenvolvimento regional. Tem um projeto para quem tem um caminhão velho que... Como é que é esse projeto? É verdade, nós estamos com um programa muito interessante, foi lançado pelo governador Geraldo Alckmin, que é um programa voltado para a renovação da frota de caminhões na região do Porto de Santos. São caminhões que têm mais de 30 anos de idade, esses caminhões poluem muito, provocam acidentes, e nós temos uma linha de financiamento cuja taxa de juros, o diferencial é zero para o caminhoneiro que adquirir um caminhão novo. E com um detalhe, o caminhão dele, o caminhão velho, tem que ser totalmente retirado de circulação e vai para empresas de reciclagem. Esse é o aspecto mais importante desse programa. Milton Luiz de Melo Santos, queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito, tomara que você bata 10 bilhões de reais muito rapidamente, e temos certeza que essa trajetória irá continuar, irá se atingir esses números e que o setor produtivo continue tendo na agência um local para buscar financiamento, gerar emprego, produção e desenvolver o Parque Fabril brasileiro. Sucesso na sua empreitada. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!